E aí, pessoal, tudo bem? Chegamos ao nosso último vídeo, ai, que pena, né? Da nossa aula sobre morfologia, certo? Estávamos falando lá na última aula dos morfemas, né? Das unidades mínimas, e a gente falou sobre consoante de ligação, sobre vogal de ligação, sobre afixos e tudo mais. E a gente viu lá atrás, por exemplo, na palavra mar, que eu estava falando para vocês, né? Que às vezes acontece, às vezes não, quando a gente forma novas palavras, elas são derivadas de uma que a gente chama primitiva, tá? Que é o processo de derivação das palavras. As palavras são derivadas, para elas serem novas, elas derivam de uma anterior. E como pode ser feito esse processo de derivação? Há 6 formas, tá? Então vamos começar pela primeira aí, que é a derivação prefixal. A gente já chegou a ver, né, quando a gente falou de prefixo e sufixo. Então, a derivação prefixal é aquela que é inserido ao radical um prefixo, ou seja, algo antes do radical, certo? A derivação sufixal é aquela em que o radical recebe um sufixo, ou seja, recebe algo que vem depois dele. Então, derivação prefixal é quando aparece algo antes do radical. E por que toda hora eu estou falando em radical? Lembram? Porque radical é a base da palavra, é aquela peça de Lego mestra. Então, eu sempre tenho que focar nela. Ela vai ser o meu norte, tá? Então, eu tenho radical aqui, opa, foi inserido algo antes. Então, foi uma derivação prefixal. Eu tenho o meu radical aqui, ó, feliz. Opa, foi colocado alguma coisa depois do meu radical. Então, uma derivação sufixal, tá? Há também a derivação prefixal e sufixal. O que vem a ser isso, e é importantíssimo vocês saberem disso agora. Bom, a derivação prefixal e sufixal é quando o radical recebe os dois afixos, né? O que vem antes do radical, o prefixo, e o que vem depois do radical, que é o sufixo. Só que o que acontece? Não é uma colocação de prefixo e sufixo simultânea. Isso quer dizer que eu posso tirar o prefixo, que a palavra existe só com o sufixo. Por exemplo, felizmente, tá? Ou eu poderia tirar o sufixo, que a palavra existiria só com o prefixo, infeliz. Então, a derivação prefixal e sufixal é a derivação que recebe prefixo e sufixos não simultâneos. A gente não precisa ter os dois obrigatoriamente. Se a gente tirar um ou tira o outro, a palavra existe só com prefixo ou só com sufixo. É importante vocês saberem disso para o nosso próximo processo de derivação, que é a derivação parassintética. Acredito que esse seja o calcanhar de Aquiles de vocês na escola, porque dá uma confusãozinha. Porque a derivação parassintética é aquela que vai receber prefixo e sufixo, igual a prefixal e sufixal. Mas, porém, contudo, todavia, no entanto, entretanto, qual é a diferença? É uma inserção de prefixo e sufixo simultânea. Isso quer dizer que eu não posso tirar nenhum dos dois. Se eu tirasse o E, por exemplo, em emagrecer, a palavra emagrecer não existiria. E se eu tirasse o sufixo ecer, a palavra emagre não existiria. Então, por isso que é a derivação parassintética. É quando recebe simultaneamente prefixo e sufixo. Não dá para tirar um dos dois, ou nenhum dos dois, melhor dizendo. Ok? Tenho também a derivação regressiva. Ela regride, ela vai para trás. O que significa isso? Na derivação regressiva, há perda de elementos de palavras. Observem essa palavra lutar, esse par de palavras, né? Lutar e luta. Perdeu-se o R. Então, houve uma regressão da palavra lutar. Geralmente, a derivação regressiva é com verbos. Então, a gente tem o verbo lutar, que perdeu o R e virou um substantivo, um nome, né? Luta.
tá? A derivação regressiva, ela é proveniente de um verbo, geralmente, tá? Enquanto a derivação imprópria, ela mantém a sua palavra, não há perda de nada, ela fica bonitinha, mas há modificação de classe gramatical, há uma mudança de classe gramatical. Por exemplo, aqui na palavra o amanhecer e vai amanhecer, a palavra é igualzinha, ninguém perdeu nada, não houve regressão de nada. O que aconteceu é que no primeiro caso, pelo fato de ter um artigo antes dela, ela se tornou um substantivo. Enquanto no segundo caso, ela se tornou um verbo, ou na verdade ela não deixou de ser um verbo, porque essa palavra é um verbo, tá? Então, na derivação imprópria é quando a gente tem a palavra do mesmo jeitinho, mudando apenas a sua classe gramatical. Amanhecer é um verbo, mas se eu digo o amanhecer é lindo, ele deixou de ser verbo para virar um substantivo. E isso define a derivação imprópria, ok? Além disso, a gente tem o processo de composição. A gente falou aqui sobre a derivação, né? Daqueles que apresentam um radical e acoplando prefixos, sufixos e tudo mais, a palavra é formada. A de composição, a gente geralmente vai ter a partir de dois radicais. Por exemplo, a gente tem aí a palavra couve-flor, que indica o processo de composição por justaposição. O que significa isso, justaposição? Notem, eu tenho dois radicais, couve e flor, certo? Eles se uniram para formar uma única palavra. E nessa união não houve perda de palavras, de letras, de nada. Foi justo. Então elas ficaram ali, ó, iguaizinhas, ninguém perdeu nada. Enquanto na composição por aglutinação é quando eu tenho dois ou mais radicais que se unem e nessa união eles se englobam. Alguém vai perder alguma coisa. Observem a palavra vinagre, que significa vinho acre. Acre seria uma coisa passada, meio azedinha, tá? Igual o molho agridoce, né? Que é azedo e doce. É a mesma coisa. Então, o vinagre é um vinho passado, um vinho mais azedinho. Só mudou do C para o G por uma questão sonora, tá? Não tem regra, assim, muito que eu possa explicar para vocês. É só uma questão estética, tá? Mas houve perda do NH, do H, O, falei errado, né? Então, houve perda do H e do O. Então, para formar vinho acre, eu eliminei o H, eliminei o O e virou vinagre, para não ficar vinacre. Não soaria bem, então eles substituíram o C pelo G. Ok? Isso é o processo de aglutinação, quando a gente tem dois ou mais radicais que se unem e aí um engloba no outro e alguém vai perder alguma coisa. Além disso, a gente tem outro processo de composição que é o hibridismo. Vocês sabem, há filmes, né, que tem os híbridos, né? O cara é metade humano, metade mutante, metade, sei lá, X-Men, por exemplo, né? Um híbrido. Eu imagino assim, um X-Men, né? O que vem a ser isso? Quando ele é metade uma coisa e metade outra coisa. Olha só que explicação maravilhosa. Mas é bem isso mesmo, né? Tipo um X-Men. Por exemplo, a palavra automóvel, ela deriva de duas origens de palavras diferentes. O auto, que tem origem grega, e o móvel, que tem origem latina. Então, ele é um misturado, é um híbrido de grego com latim. Isso define o hibridismo, certo? Desculpem. Além do hibridismo, a gente tem a composição erudita, que é muito parecida com o hibridismo. Só que no hibridismo, a gente tem um grego e um latino. Aqui, a gente tem radicais gregos com gregos. Então, seria grego com grego ou latino com latino, tá? Enquanto no híbrido é misturado, na composição erudita é
é o mesmo radical, tá? Eles têm a mesma origem de radical, aqui no caso. Então, bio é de origem grega, né? Significa vida. E logia, que também deriva do grego, significa estudo, estudo da vida. Mas são morfemas que apresentam a mesma origem linguística, tá? Que seria aqui no caso o grego, certo? A abreviação é quando a gente faz uma redução da palavra de modo que a gente reduz e deixa do jeito que ela é, só que metade, você abrevia. Então, funcionam como abreviação as palavras foto, que deriva de fotografia, né, que vem de fotografia, seria metade de fotografia, moto, que vem de motocicleta, né, abreviou. A gente tem pneu, que vem de pneumático, cine, que vem de cinema, tá? Então, todas essas são abreviações. É quando a gente dá uma abreviada na palavra, de modo a deixá-la um pouco mais reduzida, mas sem tirar e nem pôr o que já tem nela, tá? Enquanto a abreviatura é um pouquinho diferente, que a gente também faz essa redução, mas de modo que dá uma modificação na palavra. A gente não reduz com o que ela já apresenta na palavra, a gente reduz de uma outra forma, que é um exemplo aí, mal, que vem de marechal, tá? A gente dá uma sintetizada nessa palavra e chama de abreviatura. Ou a palavra rua, que a gente só põe o R. R, ponto, seria um exemplo também de abreviatura, tá? Temos mais processos de composição. São eles sigla, que é quando a gente pega somente a primeira palavra. Por exemplo, a gente tem uma instituição, né? Então, IBGE, por exemplo, é o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Para não falar Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, a gente pega ou só a primeira letra ou partes do início de cada palavra e forma uma nova, que é a sigla, tá? A gente tem também a onomatopeia, que é quando a gente tem um som que a gente não tem como reproduzir na escrita falando, né? Então, a gente representa graficamente sons. Então, bum, pof, trim, paf. Então, qualquer coisa que lembre o barulho, né, o som de alguma coisa, a gente tem uma onomatopeia. Quando a gente tem um som de alguma coisa representado na escrita, tá bom, gente? A gente tem também o neologismo. Sabem o cara do Matrix, que era o Neo? É um novo, né? O neologismo é uma palavra nova que você inventa, você cria, mas não pode ser uma criação muito louca. É uma criação dentro das convenções que a gente já tem na nossa língua, tá? Então, por exemplo, o deboísmo é o ato de ficar de boa. É igual o egoísmo, é o ato de ser egocêntrico, de querer tudo para você, tá? O deboísmo é o ficar de boa. Então, aqui a gente teria um neologismo, porque esse ismo já pertence à nossa língua, ao nosso léxico, e a gente faz ideia do que pode vir a significar o diboísmo, que seria ficar de boa. E o nosso último processo de composição, não menos importante, diria eu que para vocês é super importante, é a gíria, né? Então, coloquei aí, claro que vocês sabem, né, que pertence ao universo de vocês, mas a gíria significa palavras que vocês criam, né, em determinados grupos sociais. Tá? Então, por exemplo, São Paulo, determinado grupo tem uma certa gíria. Rio de Janeiro, determinado grupo tem determinada gíria e por aí vai. Então, gíria são aquelas palavras que vocês fazem associação, talvez, né? Porque a palavra colar já existe. Então, vocês usam como uma associação de determinados grupos, né? Não é todo mundo que domina isso. Fazendo essa convenção na fala. Quando fala, pô, cola aí, você já entende. Então, é um sistema de palavras de determinados grupos. Essa é a gíria. Certo?
Então, finalizamos aqui a nossa aula. Espero que vocês tenham gostado. E é isso. E até a próxima aula 2. Beijo e até, gente. Tchau, tchau.